Oi gente, tudo bom? Eu recebi muitas mensagens e muitos pedidos de vocês para que eu falasse um pouquinho aqui em um vlog sobre como foi a minha gravidez com a Rafaela, como foi o meu parto e todos os detalhes que aconteceram ao longo da minha gravidez, que tipo de parto que foi, enfim, como que foi. E aí eu decidi fazer um compilado de como que foram esses 9 meses super especiais para mim. Eu espero que vocês gostem. A Rafaela, ela foi super planejada e ela foi super programada, não foi nenhum susto pra gente. Só que eu não estava esperando que eu fosse engravidar tão rápido. Quando a gente decidiu que a gente ia engravidar, então vamos começar a tentar, eu engravidei, então foi muito rápido e nas primeiras semanas demorou um pouquinho pra cair a minha ficha, porque eu achei que eu ia ter mais alguns meses, enfim, tentando, eu não achei que eu ia ficar grávida tão rápido. Eu me assustei um pouquinho no começo, mas depois de algumas semanas a minha ficha já caiu e eu já comecei a curtir muito assim a gravidez. Ao longo da minha gravidez, eu troquei de obstetra 3 vezes. Eu passei por 2 obstetras até chegar na terceira, que foi a obstetra que fez o parto da Rafa, maravilhosa. E eu passei por muito obstetra que era rude, por obstetra que não era sensível, por obstetra que não tinha uma linha aí de trabalho, de atendimento, que fosse algo que eu concordasse, que eu e o Thiago concordássemos e que a gente queria pra gente e pra Rafaela naquele momento. Quando eu tava mais ou menos com uns 4 meses de gravidez, 4 para 5 meses, eu vi um documentário indicado por uma amiga minha que chama O Renascimento do Parto. E esse documentário mudou a minha vida. Eu assisti junto com o Thiago e quando acabou esse documentário a gente se olhou e a gente tinha certeza do que a gente queria pra Rafa, de como que ela... A gente tinha certeza da forma como a gente queria que ela viesse pro mundo. O Renascimento do Parto é um documentário, eu recomendo que você assista. Não importa se você um dia vai ter um filho, se você está grávida, se você teve filho, ou se você tem alguma pessoa próxima a você que está grávida ou que quer engravidar. Conhecimento nunca é demais. E é um documentário muito sensível e mostra todos os lados e mostra um pouco o sistema obstétrico aqui no Brasil, que é muito cesarista. Nós vivemos hoje em dia em 80%, 88% dos hospitais privados aqui no Brasil fazem parto cesariana. Pouquíssimos são os casos de parto normal, muito menos natural. Sabendo disso e tendo todas as informações, eu voltei na época para o meu obstetra, que era aí já o meu segundo obstetra que eu tava, e eu queria tirar muitas dúvidas com ele. E aí eu percebi que ele sempre assumia uma postura que eu não gostava muito. Quando ele tirava algumas dúvidas com ele, ou quando eu lia as informações e ia conversar com ele em consulta, ele me falava coisas do tipo: não precisa ficar lendo nada. Não precisa ler nada, não precisa se preocupar com nada, deixa comigo. Eu resolvo na hora e o que eu achar que for certo pra fazer na hora, eu vou fazer. Isso me assustou um pouco. E aí na época eu fiquei pensando, como eu vou saber se esse obstetra é um obstetra muito cesarista, ou seja, que ele só faz cesarianas, se ele só agenda cesarianas, ou que é um obstetra minimamente humanizado e sensível e deixa realmente a criança dizer quando ela está pronta para vir ao mundo. E aí eu liguei para clínica, para recepcionista, e aí eu perguntei de curiosidade se ele desmarcava muito consulta para atender parto de última hora. E aí a atendente me falou: não, ele nunca desmarca consulta. E aí caiu a minha ficha, então que provavelmente todos os partos dele eram cesárea e eram cesáreas agendadas. E eu não queria isso pra mim. Eu queria um parto que fosse na hora da Rafaela, eu queria um parto normal, eu queria um parto de preferência natural, sem anestesia, enfim. E quanto mais eu lia, mais eu ficava empoderada e mais eu tinha certeza que eu precisava ter do meu lado uma obstetra ou um obstetra que concordasse com essa mesma linha. Eu queria ter um parto respeitoso e as pessoas às vezes me perguntavam: você não tem medo de um parto normal? Aí eu respondia: não, eu tenho medo de fazer uma cesariana. Porque pra mim, o nosso corpo foi feito para um parto normal, né? A cesariana é algo que, caso tenha uma necessidade, você faz. Mas não por uma conveniência ou por medo da dor.
Então eu tive uma gravidez muito segura, eu me muni ao máximo possível de informações, então eu li muito, a época da minha vida que eu mais li foi na época da gravidez. Eu li livros sobre tudo que você pode imaginar sobre gravidez, sobre parto, eu li livros sobre de onde que surgiu o medo e a dor do parto, qual que é a origem, quais foram os primeiros relatos da dor do parto. Eu li muita coisa a respeito, e quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem informação, a gente fica muito segura sobre o parto da Rafa. Ela nasceu de 40 semanas e 3 dias, 4 dias. Eu comecei a ter contrações numa sexta-feira à noite, era mais ou menos umas 10 da noite, e a Rafa nasceu só de sábado para domingo às 3h20 da manhã. Eu não fiquei em trabalho de parto por 29 horas. A gente só considera trabalho de parto, se não me engano, quando a mulher está com uma dilatação acima de 6 centímetros. Antes disso, são pródromos, ou seja, são contrações e não necessariamente ela está em trabalho de parto. Depois que eu comecei o trabalho de parto, foi muito rápido e em nenhum momento eu pedi anestesia, e eu também pedi antes para ninguém me oferecer anestesia e eu não vi necessidade. Muita gente me pergunta, mas e a dor do parto? E a dor das contrações? E o que eu sempre falo é, dor é diferente de sofrimento. Sofrimento é se eu quebro um braço, né? Isso é um sofrimento. Se eu quebro uma perna, se eu levo um corte em algum lugar, isso é um sofrimento. A dor do parto, a dor das contrações, é uma dor consciente, porque você sabe que o seu bebê tá vindo e o seu corpo tá trabalhando, e cada contração é o seu bebê que tá um pouquinho mais perto. Então, quando a gente tira da cabeça a ideia de que dor é sofrimento, a gente consegue aceitar melhor as sensações que a gente tem, que são incômodas, mas que têm um propósito e que vão levar a gente a algo que é ter o bebezinho no colo. E eu vou te falar que eu não trocaria em nada o parto que eu tive, porque a Rafa nasceu, ela veio direto pro meu colo, o cordão umbilical ainda estava ligado, e aí a obstetra falou, levante e deita na cama, e eu levantei imediatamente e fui andando até a cama. Eu estava lúcida, eu estava serena, eu estava totalmente consciente e desperta na minha mente, no meu corpo, e essa minha lucidez, essa minha disposição imediata, na mesma hora que ela nasceu, eu acho isso incrível. Se eu tivesse que ter feito cesariana, é claro que não ia ter problema nenhum, eu ia fazer caso houvesse uma necessidade. Como não houve, foi tudo muito tranquilo, a Rafa estava muito bem, o parto correu muito bem, tudo super certo. Eu não gosto de levantar bandeiras de não pode fazer cesárea, então tem que ser um parto, então não, tem que fazer cesariana, pra que passar dor? Eu acho que cada mulher tem o seu direito de escolha, mas eu acho que pra gente escolher, a gente tem que estar muito munida de informações. Eu nunca vou esquecer uma vez, quando eu tava grávida, eu tava já com um barrigão, e o meu professor na academia chegou pra mim e falou, você não tem medo da dor? Eu falei pra ele, não, eu tô muito tranquila. Aí ele falou assim pra mim, falam que a pior dor do mundo é a dor do parto. Aí eu falei, sério? Quem te falou isso? Ele falou, minha mãe sempre me fala isso, me fala isso a vida inteira. Eu falei, mas a sua mãe te teve de parto normal? Aí ele, não, eu fui cesárea. Eu falei, como que a sua mãe sabe que é a pior dor do mundo? Ele, porque é. Então, você percebe como nós já nascemos em uma cultura que fala do medo da dor, que fala da dor no parto. Ai, que medo da dor. E a gente vê em filme, em novela, a mulher gritando, e chorando. E isso fica na nossa cabecinha. E aí, com isso, a gente acaba não descobrindo a força dentro da gente, né? Nós, mulheres, nós não descobrimos muitas vezes a força que a gente tem. Porque é difícil, você cresce, né? Uma vida inteira impactada por essas frases, essas palavras, e as novelas e tudo mais, retratando o parto como algo com muito sofrimento, quando não é. Então, leia todos os livros possíveis, veja documentário. Se você conhece alguma pessoa que teve uma experiência ruim num parto normal ou um parto natural, pode ter sido aquela experiência dela. Busque outra pessoa, outras pessoas com experiências para te contar. Existem exemplos bons e ruins de todos os lados, em todas as situações. A gente não pode pegar um caso ou um exemplo e tomar como referência. Então, busque informações para você tomar todas as decisões e, acima de tudo, que eu acho que é o mais importante, estar plena
e segura. Porque aí o que tiver que acontecer, seja parto normal, cesárea e tudo mais, você vai entender o porquê daquilo. Você vai saber que, por exemplo, cordão enrolado no pescoço não é indicação para cesariana, porque o cordão desce junto com o bebê. Então o bebê nunca vai ficar sufocado com cordão. Isso é um mito. Totalmente um mito. Falam que não, eu tive que fazer uma cesárea porque o bebê tava com um cordãozinho no pescoço. Não, o cordão desce junto com o bebê. O bebê nunca é enforcado por causa do cordãozinho umbilical. Isso é mito. Então, assim, quando a gente vai atrás das informações, a gente não se deixa enganar. E eu não sei se enganar é a palavra, porque estamos falando de um sistema já muito rígido aqui no Brasil, né? Sobre, o sistema obstétrico. Um ponto importante que eu queria falar, o Thiago, ele assistiu o documentário do Renascimento do Parto comigo e tudo que a gente estudou, leu e todas as decisões ao longo da gravidez, ele estava o tempo todo comigo, inclusive o parto da Rafa, todo minuto, desde que comecei com as contrações até a hora dela nascer, ele estava comigo o tempo todo. A Rafa nasceu, não foi na banheira, a gente queria, né? A gente queria que fosse na banheira, né? Acabou sendo numa banquetinha mesmo, assim. Foi muito E o legal. Thiago estava, assim, abraçado em mim, né, amor, assim, por trás. Então, assim, eu acho que ele foi fundamental pra eu ter uma força, sabe, assim, e pra me sentir amparada. Amparada, eu acho que esse é o melhor adjetivo. A mulher, quando ela é engravida, é fundamental se sentir amparada. Saber que caso seja necessário e caso você esteja numa situação fragilizada ou que você esteja com medo, insegura, tem alguma pessoa que vai, sabe, te segurar pra você não cair. E eu acho que isso é fundamental, assim, porque é um momento muito delicado. Por mais forte que você seja e esteja, é um momento delicado. É muito hormônio, são muitas dúvidas, muitos medos. Então, é muito importante ter alguém do seu lado. Não tem que ser o seu marido, o seu namorado, pode ser uma amiga, uma irmã, sua mãe, o seu pai, uma avó, não importa. Mas é importante ter uma pessoa do seu lado que te ampare. Mas na hora que a Rafaela nasceu, assim, que eu tava segurando o joelho da Carol... Olha que detalhe. É só... a doutora falando pra ela fazer mais força e tal. Tava Quando bem no ela final. saiu Que veio. e veio assim, a Rafaela abriu um olhão, assim... Aí eu já olhei direto pro olho dela. Ele começou pretão, a chorar assim. na hora. Eu tava um pouco... Ele começou a chorar. Muito bonito, muito bonito. O mais legal depois também foi ter cortado o cordão. O Thiago que cortou o cordão umbilical. Quando parou de pulsar, depois de uns minutos... E aí assim mudou minha vida, essa coisa do parto humanizado, né? O que você tem a dizer para um pai, um marido, sei. Roncar. Ui, você é pai, né? Minha mulher tá grávida. Difícil, e aí, o que você tem a dizer? Depende, tem muitos homens que são parceiros, né? Então para esses homens que são parceiros eu falo, sejam mais ainda, né? Sejam muito parceiros, tenham paciência com a sua esposa, ajude a sua esposa nos momentos mais frágeis emocionalmente falando, vá com elas em todas as consultas, se não puderem em todas, vá nas mais importantes, na maioria. No caso, se a mulher estiver casada, né? Tiver o pai presente, o companheiro. Não casada, ué. Companheiro, né? Eu falei casada, mas é o modo de falar. Eu acho que é obrigação do cara, né? Ir. Tem que ir. Ela não fez o filho sozinha. Não fez sozinha. Assim, tem que ser companheiro. Eu acho que a palavra é essa. Companheiro e assumir, né? Porque você não tá ajudando. Ser íntegro, estar ali com sua companheira, né? Da mesma forma que vocês fizeram juntos, né? Da força juntos para fazer um ser, vocês têm que estar juntos na hora dele chegar. Aquela figura do pai que fica na sala de espera fumando charuto, isso aí não existe. Assim, isso é coisa do passado, né? Hoje em dia as pessoas têm que ser... O pai não ajuda hoje em dia. O pai não tem que ajudar, o pai tem que dividir, o pai tem a função dele também. Ser pai, trocar fralda, dar de mamar. Depois que a Rafa já tinha nascido tudo, a gente tinha comprado o sling, né? O sling é um tecidão. Tinha um sling de argola e também depois tinha um sling que era o wrap, que tecido. amarrava na gente. E eu fazia questão sempre de ter a Rafaela comigo, porque a Carol segurou por 9 meses na barriga, aí eu segurava ela por 9 meses na minha barriga. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se o vídeo ficou muito longo, mas a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês de como foi pra gente um
momento tão especial e tão único e que marcou tão positivamente a nossa vida. Né? A gente tem que agradecer, né? A doutora Dolores Nishimura, que foi nossa obstetra. Nos salvou depois de 2 obstetras malas. Monstros. horríveis, né? Exatamente. Nossa senhora, horríveis. E a nossa doula maravilhosa, que veio Letícia, aqui em casa. Que ela vinha tipo de madrugada. Letícia Ventura, maravilhosa. Letícia Ventura, maravilhosa. As duas são anjos, elas amam o que elas fazem, são muito atenciosas. Nas consultas com os outros obstetras, eles só ficavam olhando os exames e ficavam fazendo pergunta. Na primeira consulta com a Dolores, com a obstetra, ela simplesmente não abriu nenhum exame, parou assim, olhou pra mim e falou: "O que te traz aqui?" Ela olhou nos meus olhos. Parece tão absurdo. Nossa, puxa, um médico que te olha no olho. Mas quando você vem de uma leva de médicos que não olham nos seus olhos, que você fica olhando o exame, fazendo pergunta pra não estar numa ficha, você tem uma obstetra que te olha nos olhos, que tira suas dúvidas e que depois vai olhar os seus exames e tirar algumas dúvidas mais técnicas, é fantástico. Você se sente amparada. Você percebe que você, para aquela pessoa, para aquela médica, não é só mais uma. Você não é só mais uma paciente. Você é a Carolina e o Thiago, grávidos da Rafaela, que tem 2 cachorrinhos. E é isso que a gente precisa, de mais humanidade, mais sensibilidade, né? A gente não quer só entrar numa fila aí de linha de produção e vambora, agenda aí a cesárea. Salsicha, né? A gente quer sensibilidade em tudo no mundo, né? Mas de preferência no parto, ainda mais, né? Gente, um beijo. Tchau. Tchau.